Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast e hoje com uma convidada muito especial. Eu sou Vera Barrichello e com o canal da Longevidade não podia ter melhor visita para falar de longevidade. Michele, por gentileza, se apresente, é uma grande honra e alegria ter aceito o convite. Tenho muitas perguntas aqui, muita curiosidade, já conheço demais a rede, assim, pelos contatos, mas agora quero te ouvir. Vamos lá, gente. Bom, meu nome é Michele Queiroz, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou fundadora e diretora executiva da Rede Longevidade, que é uma organização que promove a educação em longevidade para os 60 mais de hoje e do futuro. É a minha principal atividade, mas eu também tenho uma atuação como professora associada da Fundação Dom Cabral, onde lá eu coordeno o FDC Longevidade, e também atuo no conselho do ILC, que é o Centro Internacional de Longevidade, aqui no Brasil, sob a liderança do Dr. Alexandre Kalash. Então, eu gosto de falar que eu sou uma ativista da longevidade e essas são as formas como eu expresso a minha atuação, é o meu propósito dentro dessa causa. Então, estou aqui à disposição para a gente trocar, para a gente dialogar, vai ser um prazer. Michele, é interessante porque eu já sou 60 a mais, mas você é jovem abraçando essa causa, Michele, que te levou a esse olhar, a importância de olhar para a longevidade. Uma ótima pergunta e uma pergunta que as pessoas geralmente começam me fazendo, porque eu tenho 45 anos hoje, mas quando eu fundei a rede há quase 10 anos, eu tinha 35. E aí as Nossa. pessoas sempre me perguntavam: você não acha que você está muito nova para poder falar desse assunto? Devia esperar você chegar um pouquinho mais para frente? E primeiro tem duas questões assim. Uma é a minha crença e uma compreensão hoje respaldada em literatura, em vários especialistas da área, de que nós construímos a longevidade no curso da vida. Então, quanto antes, como o doutor Alexandre fala, o doutor Alexandre Calati fala, quanto antes melhor, mas nunca é tarde demais. Então, muitas pessoas que são nosso público, que tem 40 anos, 50 anos, às vezes 30 anos, que vêm nos procurar, trabalhos que a gente faz em universidades, trabalho que a gente faz com jovens aprendizes, que são adolescentes no seu primeiro emprego, sempre imbuídos dessa crença de que, de fato, a gente acredita que nós devemos levar a longevidade como uma causa de todos. E eu, especialmente, tive uma relação muito especial com os meus avós. Meu avô Hum. paterno, seu Mantino, minha avó materna, Dona Maria, vovó Lulu, e isso me fez, desde muito nova, eles já faleceram há muitos anos, mas desde muito nova, ter uma relação diferente com a velhice. E isso ficou dentro de mim como uma inquietação, como uma busca. Eu sempre procurei fazer um trabalho voluntário, procurar uma organização social que trabalhasse com essas questões do envelhecimento, mas como fui professora durante boa parte da minha vida, eu queria encontrar um espaço de saber, de troca de conhecimento, de aprendizado, de educação, que falasse sobre esse envelhecimento no curso da vida. E eu não encontrava muitas opções. Há 10 anos atrás, a gente tinha muito menos, vamos dizer assim, atores nesse ecossistema da longevidade do que a gente tem Sim. hoje. Foi isso que me levou a fundar a Rede Longevidade, depois levar isso como um programa de geração de conhecimento também na Fundação Cabral, a buscar o Dr. Alexandre Kalash para desenvolvimento de parcerias e atuação no conselho, né, o convite dele. Então, isso tudo veio desse embrião aí da minha relação muito especial com os meus avós. Nossa, que história linda, que história muito bonita. E você falou educação para a longevidade. Nossa, faz todo o sentido. Nós trilhamos caminhos, você tem com o projeto e que me inspiro muito, mas é o que eu acredito mesmo, é uma construção que a gente vai fazendo. E o termo educação para a longevidade, a maioria de nós, louquinho para aposentar. Então, vivo uma vida estressada, é lá que eu vou relaxar. Ao longo da vida, não se preocupa com nada. E aí, quando chega nesse momento de relaxar e aproveitar a vida, às vezes não tem o dinheiro, às vezes não tem a saúde, às vezes não tem os parceiros de aproveitar a vida, né? Me conta um pouquinho o teu olhar aí sobre tudo isso. Eu fiquei um pouco na época, quando eu realmente tomei a decisão de fundar a ONG, assim, muito envolvida em procurar iniciativas educacionais, porque eu mesma nunca tinha tido contato com essa temática.
Então, eu passei aí a minha fase da infância, da adolescência, depois do ensino superior, na faculdade, nas minhas pós-graduações, etc., mestrado, sem ouvir falar nessa revolução da longevidade que a gente vive. Tá E vivendo. quanto mais eu falava com as pessoas ao meu redor sobre isso, eu falava, pois é, mas eu também nunca ouvi falar sobre isso, eu também nunca estudei sobre isso, nunca fiz um treinamento corporativo sobre isso. Então, eu comecei a constatar que, de fato, é uma carência muito importante, muito significativa que a gente tem de espaços formais e informais que promovam os saberes dessa longevidade. Então, é, uma foi essa constatação, né? Não falamos sobre isso, não colocamos esse tema na pauta, não nos educamos para isso. Ao mesmo tempo que a gente vive as consequências dessa falta, porque se a gente passa uma vida inteira sem falar sobre isso, sem nos educarmos para essas questões, nós também não estamos nos preparando para essa longevidade. Então, vem uma expectativa de vida crescente na contramão de uma falta de preparo para essa expectativa de vida aumentada. Então, do ponto de vista quantitativo, a gente tem ganhado anos, né? Quando eu nasci em 79, a expectativa de vida média no Brasil era de 62, 61 para 62 anos. Mas, Hoje a gente já está, nós mulheres já chegamos aos 80, então nós temos 20 anos a mais de vida. Isso para falar do meu avô, por exemplo, que viveu aos 95, só para falar das estatísticas médias. Então, de fato, é muito importante que a gente busque em qualquer idade, então aqui para quem nos escuta, né? Em qualquer idade, independente se você já está aí com 60, com 70, ainda é tempo de aprender. Se você acha que está muito novo para isso, não, é agora que você começa a construir essa é, pessoa 60 mais que você vai ser no futuro. Então, de fato, é muito importante que a gente se prepare para essa longevidade. E é nesse ponto, né, que a Rede Longevidade vem aí ofertar seus diversos formatos de conteúdos gratuitos para que as pessoas possam aprender mais sobre isso. eu gostaria imensamente entender aqui como foi a construção dos pilares. Rede inteira, rede eu sou, rede saudável, social e rede inova. Nossa, é Não maravilhosa. é rede, é Vida, vida. Vida vida, saudável, vida vida, soul, vida vida, inteira. verdade. Vamos corrigir aí. Vida. Nossa, é incrível essa construção, porque a nossa vida tem segmentos para ser olhados. Somos um todo, mas nesse guarda-chuva da vida inteira, nós temos que olhar Isso, para isso. partes dela. Tudo. O guarda-chuva é essa visão de uma vida inteira, de uma vida que precisa ser olhada de maneira mais integral, sob diversas perspectivas. Por que que a gente foi desenvolvendo esses núcleos? Isso não foi um trabalho solo, Michele, de jeito nenhum. A gente, ao longo dos anos, sempre pôde contar com especialistas de referência, então, geriatras, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiros, enfim, pessoas de diferentes formações foram contribuindo nessa visão de que, primeiro, é preciso a gente olhar para nós mesmos. Então, o Vida Soul é esse núcleo, fala do autoconhecimento, do propósito, do projeto de vida. E aí, a cada ano, se você olhar para a história da rede, você vai ver que a gente traz temas diferentes para cada núcleo. Sim, Mas é sempre o Vida Soul, ele vem com essa proposta de, olha, se não começar por nós, se não começar de uma reflexão interna, não tem nada de fora para dentro que entre. Assim, a gente precisa tomar a decisão de que queremos aprender, de que queremos ser protagonistas do desenvolvimento desse longe viver com mais qualidade. Aí vem o Vida Saudável. Vida saudável é o núcleo onde a gente vai trazer também essa visão mais ampliada do conceito de saúde, saúde física, saúde mental, saúde emocional, falar de funcionalidade, falar de independência, de autonomia. Então, a gente tem aí sempre um conjunto de profissionais bem bacana na área da saúde para aportar para a gente conhecimentos dessa visão de vitalidade que a gente tem que construir para que ao longo do curso da vida a gente possa ir desenvolvendo isso e chegar melhor aos 60 anos. É óbvio que em algum momento da vida
a gente vai talvez precisar de cuidados mesmo, em algum momento da vida a gente vai ficar um pouco mais dependente, mas até para se preparar para isso tudo e para ter uma duração, vamos dizer assim, a partir dos 60, de mais autonomia, de mais vitalidade, é importante que a gente se prepare no curso da vida. Também trazemos nessa conversa temas como finitude, então, testamento vital, como é que a gente se prepara para a morte, porque é um tema que a gente não fala, que é um grande Esse, tabu, esse né? deixa aí, porque eu quero bem específico, é falar da finitude. Ninguém fala da finitude. Fala. Deixa ele aí reservadinho, Vou guardar isso, vou guardar guarda isso. ele aí, porque Então, vou falar do terceiro núcleo, que é o vida vamos, social. Aí a vamos. gente aborda toda a importância das relações, relações de amizades, relações familiares, relações intergeracionais. A gente fala de lazer, de cultura, de esporte. A gente fala sobre a questão dos direitos, da cidadania, do engajamento social. Então, tudo que está nesse guarda-chuva da nossa vida social, a gente considera um fator fundamental para a construção da longevidade. E quando eu falo a gente, não é a gente rede longevidade, são todos pesquisadores, estudiosos, que falam sobre a importância desse atributo de valor, né? Muitas vezes as pessoas estão isoladas, estão enclausuradas, estão desprovidas aí de laços afetivos, e isso acaba gerando problemas na sua saúde, isso acaba comprometendo a qualidade da sua longevidade. Então, esses são temas que a gente traz. E, por fim, um núcleo que é sempre polêmico, porque tem sempre muito assunto inovador para a gente colocar dentro dele, que é o Vida Inova. E aí a gente traz um olhar inovador sobre finanças, sobre trabalho, sobre moradia, sobre a visão de moradia, não só no sentido de você estar morando na sua própria casa, mas de outras opções de moradia, de morar com outros, outros formatos que vêm surgindo no mercado sobre isso. Então, o Vida Inova tem essa ideia. Como é que eu preciso mudar minha lente dentro da perspectiva da revolução da longevidade que a gente vive? Por exemplo, na rede a gente não usa o termo aposentadoria, a gente prefere falar de transição de ciclo de vida. A gente tem muitas pessoas que chegam para a gente e falam assim: vocês têm um programa de preparação para a aposentadoria? A gente falou assim: olha, a gente tem um programa de preparação para uma transição de ciclo de vida, porque a aposentadoria ela é um marco, e um marco que para muitas pessoas não vai acontecer. Às vezes as Exato. pessoas não vão se aposentar oficialmente, elas vão tentar construir uma independência financeira. Mas essa fase de transição de uma possível carreira, de uma forma diferente de lidar com o trabalho, ela vem acompanhada de mudanças em várias outras esferas da vida. Então a gente acredita que isso também precisa ser repensado. A maneira como a gente olha para a preparação para essa aposentadoria, digo entre aspas, porque a forma como a aposentadoria é percebida na nossa sociedade hoje ela é muito diferente do que era um tempo atrás, a gente também revê. Então, com isso tudo, a gente tem uma pauta extensa, e é para ser extensa mesmo, é para mostrar para as pessoas, olha, a gente dá aqui um overview, uma visão geral de tudo que você tem que olhar quando você pensa na construção da sua longevidade. É um pouco isso que a gente tenta trazer todos os anos através dos nossos conteúdos. Aí, realmente, e não pode ser limitada mesmo. Só para você ter uma noção, assim, esse mês eu estou trabalhando aulas que eu faço às segundas-feiras, dinheiro e longevidade, porque não tem como desvincular. E um tema importantíssimo. Na cidade que eu moro, Michele, é praiana, é litoral, e nós recebemos muitas pessoas aposentadas e muitas delas vêm sozinhas, né? Pode até ter uma boa condição e qualidade de vida, mas sozinha. E uma cidade nova, quando a gente está numa idade assim, a gente não tem aquele núcleo familiar. E você falou aí do fato de morar, a escolha do morar. Nossa, é importantíssimo esse tema. Dá para explorar mais um pouquinho esse tema? A gente, inclusive, trouxe em algumas edições da construção da rede aí, como professora, Flávia Ranieri, que é uma arquiteta e gerontóloga, e fala muito sobre esses arranjos da moradia. Desde do momento em que a pessoa de fato precisa de um olhar mais cuidadoso e ela precisa ir para uma instituição de longa permanência para idosos, que são as ILPIs,
até os co-housing, co-living, são conceitos de moradias compartilhadas que hoje estão evoluindo, os residenciais sêniors, que são quase hotéis, que muitas vezes com vários serviços ali disponíveis para a população. Então, tem muita coisa sendo inovada no Brasil, apesar de não ser novidade fora do Brasil, para outros países que já envelheceram antes de nós, mas aqui no Brasil ainda é novidade. Mas uma crítica que a gente sempre faz aqui na Rede Longevidade, que é uma organização sem fins lucrativos, então a gente quer falar com todo mundo, né, com a base desse país, é o tanto que a gente ainda tem soluções restritas do ponto de vista do acesso financeiro. Então, essas soluções de moradia muitas vezes são caras. E aí, a maior parte do nosso país, né, a base da pirâmide do nosso país, não tem condições financeiras para poder acessar os melhores empreendimentos imobiliários que existem. Mas existe uma tendência grande, a gente fala disso nos nossos conteúdos, sobre que a gente chama do age in place, ou envelhecimento no lugar, ou envelhecimento onde você está. Até que ponto as pessoas, então, conseguem morar sozinhas e se cercar ao morar sozinha, de elementos que dão para ela um pouco mais de segurança. Então, tem desde uma parte que é a tecnologia a favor disso, até os cuidados que a casa, que eu estou olhando ao meu redor, né, deve ter de piso, de barra, de não sei o quê, papá, mas a rede de relacionamento, as pessoas que Pois. estão nesse território, como você bem disse, os vínculos que você cria e desenvolve com as pessoas desse território onde você escolheu envelhecer, são fundamentais, muitas vezes até superiores aos da família, como a gente está falando aqui. Às vezes Sim. a pessoa vai para um lugar que não tem família, ou a família se mudou do lugar onde sempre vivia, e aí as pessoas se veem ali sem muitos vínculos e precisam ressignificar e reconstruir. E para isso tem que estar abertas para essa vida social que a gente fala, né? É uma mudança total. Você estando trabalhando, você tem o tempo todo ocupado. E o incrível é que quando você está ativamente no mercado, você está crescendo com a família também, né? Aí, de repente, é família que ficou pronta, que vai para a vida, chega uma aposentadoria, quer Exatamente. dizer, uma mudança radical de tudo que você vem vivendo. É uma transição de ciclo de vida. Não é Transição, só aposentadoria, não não é? é? Porque Não. vem esse fenômeno dos filhos, do ninho vazio, que às vezes acontece, da própria mudança do trabalho, que sai de cena como centralidade, e passa a ser, às vezes, coadjuvante. A pessoa, enfim, ela enfrenta muitas transições nessa fase. Então, é preciso a gente alargar o olhar, isso, né? Nesse alargar o olhar, você usa uma palavra que eu li um artigo seu, propósito. Essa transição, ela não pode só romper um ciclo sem olhar um propósito para o outro ciclo que está chegando, né, Michele? Exatamente. Eu vejo assim como Exatamente. algo fundamental. A gente observa o seguinte: às vezes o propósito das pessoas está centrado na família e no trabalho. Então, aí você pensa, se a família daquela pessoa já não demanda ela mais, né? Porque às vezes, como Sim, a gente falou que o filho cresceu e está lá e vai pá. Se o trabalho, eu me aposentei, então ele não é mais uma centralidade. Então, o propósito que estava ali na minha vida, focado no trabalho e na família, ele tende a desaparecer. Se você não olhar de forma muito atenta, você acha que você perdeu o sentido da vida, quando na verdade não, né? Você pode reinventar o seu sim. propósito, você pode buscar, seja num outro tipo de trabalho, porque nesse aumento da expectativa de vida também cabem às vezes duas, três carreiras, enfim, você pode buscar no próprio trabalho, você pode buscar numa ação voluntária, você pode buscar em N espaços um outro sentido, um outro propósito para a sua vida. Eu costumo dizer, a essência do propósito da rede, a gente tem uma formação que inclusive começa amanhã, de lideranças para a longevidade. A gente teve aí mais de 400 pessoas inscritas nessa formação, de vários estados do Brasil e até de outros países do mundo. A gente vem fazendo essa formação todos os anos. E é exatamente uma formação gratuita para pessoas que querem se tornar lideranças para a longevidade. O que é o conceito de liderança para a longevidade para a gente? É alguém que compartilha do nosso propósito de levar a educação e longevidade para as pessoas. Então, essa pessoa pode adquirir esses conhecimentos
e fazer rodas de conversa, compartilhar conteúdos pelas redes sociais, ela pode, enfim, inserir nos ciclos de relacionamento, seja familiares, seja de amigos, etc., essas temáticas. Então, tem várias formas como uma pessoa pode exercer um papel de liderança em prol de uma causa que a gente, né, acredita que é de todos mesmo. Então, esse curso é um exemplo. A gente tem várias pessoas que fazem essa formação e falam: nossa, eu nunca imaginei que nessa altura da minha vida tem pessoas que chegam para a nossa formação com 80 anos de idade. Fala assim: olha, com 80 anos de idade eu vou me tornar uma liderança em prol da longevidade. Que coisa bacana, que coisa legal. Então, a gente, é só para dar um exemplo de que esse propósito não precisa estar numa coisa, ai, então eu vou ter que voltar para a faculdade, fazer um outro curso. Às vezes é se você tem essa vontade, mas às vezes não é. Às vezes é um engajamento numa causa que vai te trazer sentido, que vai te trazer uma renovação de propósito. Perfeito. E uma coisa que eu entendo é assim, ó, que à medida que nós vamos amadurecendo, os nossos talentos também vão crescendo. E aí a gente aposenta, deixa eles de lado, enquanto essa vida está fazendo a transição, e as pessoas que poderiam usufruir de tudo isso, né? Aos 80 anos, é um exemplo incrível, incrível aqui dentro. É, com certeza. E eu falo assim, eu não tenho mais meu avô e minha avó que marcaram essa minha trajetória de neta, mas eu tenho a oportunidade nesses 10 anos de beber da fonte de sabedoria de tantas pessoas incríveis, assim, são incontáveis as experiências de aprendizado que eu tive ao longo desses anos todos, ouvindo os saberes dessa maturidade, sabe? Então, eu sou uma grande incentivadora da educação em longevidade, mas eu preciso dizer que eu aprendo muito mais do que eu ensino, porque as histórias de vida e esses saberes tão múltiplos são realmente uma grande inspiração. Acho que agora pode falar de finitude. Falamos de vida, de Podemos? florescer de Tá vida. bom. Agora acho que pode caber aqui a finitude, que é um tema que eu percebo assim que não há abertura. E algumas pessoas até dizem, eu estou preparado. Mas está preparado para quê? Para qual o Exatamente. momento? Nossa, é um tema tão vasto que aí você que vai me consultar aqui para ver até onde eu vou, porque realmente são muitas, muitas questões importantes quando a gente fala de finitude. Resolveu trazer o tema da finitude de forma explícita no nosso conteúdo, eu preciso falar de algo um pouco mais poético antes, que é o quanto o símbolo do infinito inspirou tudo que a gente faz. A logomarca da rede tem o símbolo do infinito, que é esse símbolo que está aqui, para quem não está me vendo, né? Porque aqui nós estamos num ambiente onde as pessoas estão escutando o podcast, né? Mas tem no meu pulso uma tatuagem, então em tudo que a rede faz tem o símbolo do infinito. E por quê? Porque a gente sabe que a nossa vida aqui é finita, mas ela pode se tornar infinita pelo legado que a gente deixa. Então, quando eu não estiver aqui mais, já tiver feito a minha passagem, minha transição, eu espero que o legado da Rede Longevidade, não só da Michelle, permaneça. Sim. Então, eu acho que isso dá uma visão de transcendência, de propósito, como a gente estava falando aqui antes, que conecta isso de uma forma importante. Então, primeiro, o reconhecimento que a vida é finita, isso é fato, ninguém tem dúvida sobre isso, mas de como que a gente constrói a nossa vida para que a gente deixe a nossa marca aqui, nosso legado aqui. Então, acho que esse é um ponto. Mas, quando a gente trouxe o tema, a gente queria tocar em dois aspectos fundamentais, que era, primeiro, muitas vezes as pessoas acham que elas têm medo de morrer, mas, na verdade, elas têm medo de depender. Elas têm medo da falta de autonomia, da falta de independência, da falta de ter que depender do outro. Então, já existem estudos que as pessoas, a pergunta era: você tem medo de morrer? Aí as pessoas respondiam: você tem medo de morrer ou de depender? Porque o Hum, ideal da velhice é uma velhice autônoma, uma velhice independente, uma velhice onde a pessoa esteja ali tomando todas as suas decisões, enfim, mas a gente precisa entender que nesse conceito de finitude, de proximidade da morte, existe aí inúmeros processos que podem acontecer que demandem o cuidado.
que demandem com que a pessoa, de fato, precise de ajuda, seja ajuda de um cuidador, seja ajuda de um filho, seja de uma instituição que ela tem que ir. Então, primeiro, colocar esse assunto na pauta, porque as pessoas não querem falar sobre isso. E, às vezes, não falando sobre isso, elas deixam a decisão que poderia ser delas para outra pessoa tomar quando ela não tem mais uma decisão, uma capacidade para a decisão ser tomada. A outra é assuntos concretos mesmo. Bom, se eu tenho uma proximidade aí de uma certa idade ou uma proximidade com uma doença que me trouxe um cuidado paliativo, etc., como é que eu quero viver fase final da minha vida? Explicitar até onde você quer que a medicina vá ou não, obviamente dentro dos limites da lei, né, da legalidade, explicitar como é que você quer fazer a sua passagem, explicitar como é que você quer que, após a sua saída desse mundo, as coisas se deem no plano aqui, por exemplo, material, por exemplo. Então, aí vem a discussão de testamento vital, do testamento de patrimônio, de uma série de outras coisas. E não falar sobre isso, muitas vezes, deixa as pontas soltas para a própria pessoa que vai viver essa fase final do jeito que ela não decidiu viver, que alguém decidiu para ela, e também para a própria família, que às vezes tem essa situação delicada de ter que tomar decisões sem saber qual seria a decisão do pai, da mãe, do vô, da avó, etc. Então, falar abertamente sobre a morte, questões relacionadas tem seguro de vida, não tem, eu quero que seja feito dessa forma, daquela forma, eu vou passar em vida isso aqui. Tem tantas coisas que podem ser organizadas no campo material, no campo emocional, no campo da saúde, e as pessoas, porque não é cultural no nosso país assumir que a finitude é fato, que ela vai chegar para todos nós, as pessoas acabam não falando sobre isso. Eu confesso para você que eu só é, tomei consciência da importância da minha finitude para mim quando eu fui mãe. Porque eu falei assim, caramba, se eu não tiver aqui amanhã, como eu criei minha filha sozinha, o que vai ser dela? Então, eu tenho que deixar as coisas organizadas para ela. Foi assim que, aos 35 anos, quando eu fui mãe, eu tomei pé um pouco das coisas e hoje eu tenho isso organizado. Emocionalmente, é lógico que se eu não estiver aqui, minha filha vai sentir minha falta, mas as outras questões estão, vamos dizer, mais ou menos organizadas para que ela possa viver até a vida adulta sem muita dificuldade. Mas então que isso aqui dá só um panorama, porque são muitas questões e a gente percebe o desconforto das pessoas. Só que a Sim, gente está olhando o rosto das pessoas, que a gente entra com o tema, pá, finitude, né? A gente vê o quão difícil é para elas se sentirem confortáveis de falar. E eu dei na minha própria família. Eu tenho uma irmã, por exemplo, que não dá conta de conversar sobre isso. Eu já conversei com meu pai sobre isso, com minha mãe sobre isso, em relação a eles. E ela desanda a chorar. Ela não tem estrutura. Ela fala, não quero falar sobre isso. E é normal que a gente tenha pessoas com esse tipo de reação sim. frente à cultura que nós temos no nosso país. Mas a gente está aqui para criar uma cultura pró-longevidade. Uma cultura pró-longevidade também é uma cultura que lida com a finitude e com os desafios que ela pode trazer. Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica muito, né, reconhecida nesse campo, tem aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, fala sobre isso assim de uma forma muito é, verdadeira, poética e forte, né? Então recomendo como referência para quem quiser, e os conteúdos sobre testamento vital que também são interessantes. A gente tem na Rede Longevidade textos que falam sobre isso, sobre finitude, as pessoas também podem encontrar no nosso acervo. Realmente, a doutora Cláudia traz um ponto, e que tu abordaste aqui também, a pessoa poder se manifestar, no caso, ela recebe pessoas agora, terminais, muitas vezes, mas como Paliativos, né? você quer remédio nesse final ou você quer sentir a vida nesse final? Esse é um ponto que nós não observamos. Os xamãs dizem que nós fazemos a passagem de forma inconsciente, que é com a medicação. Ninguém nos pergunta, ou fazem pensando que está sendo feito o melhor, mas e a vontade, né? E a vontade.
Exatamente. Claro que a gente sabe que tem N condições de saúde, cenários, enfim, que são muito diferentes, que às vezes isso é possível, às vezes não é possível, mas o fato é, vamos colocar esse assunto na mesa, vamos conversar com a nossa Sim. família, e se não tem uma família, uma pessoa que você, né, tem mais proximidade, os arranjos hoje são muito. A gente tem um país que saiu de uma expectativa de uma taxa de natalidade de 4 filhos por família na década de 80 para menos, para 1,5 agora, né? Então, a gente vai ter muitas pessoas envelhecendo no futuro que não vão ter essa visão de ter sempre alguém da família para poder tomar a decisão, para cuidar, etc. Então, é importante que esses laços, independente de serem com a família ou não, sejam construídos no curso da vida com transparência, com leveza para falar desse tema que é tão importante. Michele, está maravilhoso nosso papo, muito, muito aprendizado. E eu gostaria que você direcionasse para um ponto que você entenda ser importante, para depois nós irmos para a mensagem final. Se tem alguma coisa que eu não apontei aqui de tudo, eu procurei trazer assim os pontos mais importantes, porque dá para nós conversar um dia todo também, né? O Verdade. conteúdo, mas respeitando o seu tempo também, já trazendo, já trouxe tanta informação que é importante, de reflexão, que tudo vai começar a partir de uma reflexão, de uma visão de que pode ser feito diferente, né? Olha, eu acho assim, para os nossos ouvintes entenderem o que é essa revolução da longevidade que nós já vivemos, entenderem o quão é importante alargar o conceito sobre longevidade, como a gente falou aqui dos nossos núcleos de conteúdo, que são diversos. Eu acho que buscar um conhecimento, uma comunidade que possa agregar valor para você é um ponto importante, independente se é a rede de longevidade ou não, mas assim, escolham é, uma organização ou uma empresa ou uma universidade, enfim, algum lugar para que vocês possam, nessa ideia do lifelong learning, do aprendizado ao longo da vida, de aprender sobre essas dimensões como um todo. Entendam esse chamado da educação em longevidade, independente de ser na rede de longevidade ou não. Porque a gente estuda para tudo que a gente quer fazer nessa vida, a gente se dedica, trabalho, quantos anos muitas vezes as pessoas passam trabalhando, etc. E não tem nada mais importante do que a gente falar da nossa própria vida, do nosso próprio longeviver, da possibilidade que a gente tem de buscar qualidade naquilo que nos cabe, naquilo onde conseguimos ser protagonistas. Então, acho que esse é um chamado. Mas eu também queria fazer um chamado, porque para a nossa sociedade, nós, no Brasil, infelizmente, não temos boa parte da população como protagonista do seu longe viver. Porque dependendo do lugar que você mora, da sua condição social, da cor da sua pele, da sua identidade de gênero, do seu status como pessoa que tem algum tipo de deficiência ou não, a sua expectativa de vida cai drasticamente. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é para essa pauta do etarismo ou do preconceito etário, que se soma quando a gente tem outros marcadores da diversidade. Então, envelhecer sendo negra é uma coisa, envelhecer sendo homem LGBTQIA+, é outra coisa. E as pessoas não param para prestar atenção. Existe já um preconceito contra a velhice, que é esse ageísmo, o preconceito etário na nossa sociedade, no mundo inteiro, na verdade, né? Mas ele se torna duplo, triplo, às vezes quádruplo, dependendo das condições, é o que a gente chama de interseccionalidade. Então, é uma pauta que ainda poucas pessoas estão falando, poucas, poucas pessoas estão batalhando para que a gente possa ter um país que, longe da perfeição, possa ser pelo menos mais justo. Então, eu acho que é uma pauta que todos nós deveríamos nos inteirar. Então, o primeiro ponto é você, quando tem condição, tem possibilidade de buscar esse conhecimento e transformar a sua vida para uma melhor qualidade de no seu longeviver. E o outro é, para boa parte desse país que vive ainda situações marcadas por preconceito, como é que a gente, como sociedade, se une para poder levantar essa bandeira, para a gente poder pensar no respeito à diversidade e na idade
como o único marcador que nos conecta. A gente não tem essa noção. Eu não sei o que é ser uma pessoa negra, LGBTQIA+, ou com deficiência, mas eu sei que se eu não morrer, eu vou envelhecer. Então, essa questão da idade, o que nos separa aqui é só a nossa faixa etária. Mas você viveu uma vida adulta, você foi adolescente, você viveu a sua infância, estou vivendo minha vida adulta, vivi minha adolescência, vivi a minha infância e espero poder viver a minha velhice. Então, a idade é esse marcador que conecta todos nós. Então, vamos entender que se ele é algo que conecta todos, ele também merece, através da bandeira da longevidade, ser uma causa de todos nós. Então, acho que esse é o principal convite que eu faria aí para as pessoas, para a gente também colocar essa lente, né, esse olhar para uma sociedade que ainda é muito preconceituosa e muitas vezes não só preconceituosa em relação à idade, mas em relação a essa somatória de todas as condições no envelhecer. Uau, estou aqui meio sem fôlego. Realmente, é muito, muito, muito importante e requer até uma urgência, né, Micheline, para esse olhar e esse despertar dado o aceleramento que temos aqui dos fatos e das coisas. Michele, te agradecer imensamente a disponibilidade do seu tempo e quero estar por Prazer todo perto meu. e convidar todos que conheçam a rede da longevidade, né? Antes de finalizar, só fala para a gente um pouquinho da ILC, que você faz parte também, porque é a longevidade como o mundo está vendo, mas você faz parte disso tudo, traz essa visão para nós aqui. Na verdade, ILC é International Longevity Center, aqui no Brasil, né, traduzindo, Centro Internacional da Longevidade. É uma entidade que foi fundada aqui no Brasil pelo Dr. Alexandre Kalash, mas ela congrega aí um grupo internacional que tem sede em vários países, né? E a gente tem a oportunidade, através do Dr. Alexandre Kalash, que faz essa representação, né, de forma muitíssimo competente, de ter acesso ao que está sendo discutido lá fora. E aí vou te dar um exemplo de um movimento que foi mundial, que articulou aí não só o ILC no Brasil, mas no mundo inteiro e várias outras organizações. Ano retrasado, a gente teve uma discussão muito forte, porque a Organização Mundial de Saúde queria criar um CID, um Código de Doença, para velhice. E chamar velhice de doença vai na contramão de tudo que a gente acredita, porque você reduz a velhice a um problema de saúde. E a velhice é uma potência de inúmeras manifestações de saúde, de socialização, de inovação, de trabalho, é uma fase da vida que pode representar uma potência gigantesca. Então, para todo mundo que está na área da longevidade, foi algo assim absurdo. E aí foram feitos vários manifestos internacionais. Aqui no Brasil, o ILC conduziu, a Rede Longevidade também conduziu, para abaixo assinados, milhares de pessoas que se manifestaram, levamos para o Congresso, enfim, foi um movimento de muitas mãos aqui no Brasil e no mundo inteiro, e a Organização Mundial de Saúde voltou atrás e tirou da pauta o CID de velhice como doença. Então, não é a única manifestação, mas é só para te dar um exemplo Sim, de um movimento que exige articulação em prol da causa, exige um ativismo em prol da causa. Porque se a gente batalha o tempo inteiro para que as pessoas possam dizer: eu sou velho, eu vivo a minha velhice, eu vivo a potência da minha velhice, na velhice há sabedoria, na velhice há inovação, na velhice há talento, e de repente a gente tem a transformação disso numa doença, num ciclo de uma doença. Então, é só para te mostrar o exemplo de uma manifestação, mas o Centro Internacional de Longevidade tem como assim, tem várias entregas, várias publicações, enfim, vários estudos, e ele tem um grande evento no ano. Então, quem quiser depois entrar lá na página, eu posso deixar para você compartilhar. sim. Tem um evento anual, onde ele reúne aí os grandes nomes da área de longevidade, trazendo sempre também personalidades de fora do Brasil. Então, já tem anos que o ILC faz esse evento internacional, já tive a oportunidade de participar em algumas edições também, e é, quando não é gratuito, é um custo mínimo, assim, muito Sim. baixo,
porque também é uma organização sem fins lucrativos e que gera aí esse conhecimento de ponta para a gente no campo da longevidade. Geralmente são pessoas, vamos dizer assim, profissionais, especialistas da área que buscam ILC, mas ele também tem conteúdos abertos para toda a população. Maravilha, nossa, informação riquíssima. E olha, confesso que eu não conhecia esse movimento e totalmente apoio, porque velhice não é um ID, é muito mais, é uma vida inteira que está aí se apresentando no momento mais avançado. Muito, muito maravilhoso, maravilhoso. Muito, muito obrigada. E quero conversar um pouquinho mais com você para que possamos alinhar o trabalho que eu estou fazendo com a rede. Tá, Michele? Michele, Maravilha, foi um prazer enorme.